Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós iremos falar sobre as potências. Vamos ler a tirinha. Leia a tirinha e depois observe as informações sobre as bactérias. O mundo das bactérias. Estou tão sozinho, vou me duplicar. Que cara chato, plop, plop. Oi, você vem sempre aqui? Estão se duplicando. Vamos embora. As bactérias possuem dois tipos principais de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida que as bactérias se reproduzem. Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em duas partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questão de horas, uma única bactéria dá origem a diversas outras. Já já você vai entender por que esta tirinha tem a ver com o tema estudado, potências. Como todos os descendentes são iguais, se por acaso o ambiente mudar e tornar-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão, o que é uma desvantagem nesse tipo de reprodução. Que nós temos as imagens, certo? Das bactérias, as cores não são reais, né? As imagens fora de proporção. Aqui nós temos, bactéria Lactobacillus acidophilus, aumento aproximado de 5.461 vezes e colorido artificialmente. Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, leites, iogurtes e outros alimentos fermentados. Quando administradas em quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas à saúde. A esses organismos dá-se o nome de probióticos, termo derivado do grego, que significa pró-vida. Bem, começando a nossa aula a respeito de potências, nós temos que, dado o número real A e um número natural n, com n diferente de zero, a expressão a elevado a n, denominada potência, representa um produto de n fatores iguais ao número real A. Professor, não entendi nada. É simples. Por que aqui nós colocamos duas letras, um A e um N? Porque são números diferentes, tá certo? As letras na matemática simbolizam apenas números que nós não conhecemos. Como nós não podemos colocar todos os números, nós representamos por uma letra. Nesse caso aqui, o A é diferente do N. A letra A é diferente do N. Aqui poderia ser o A um 2, o N poderia ser um 3, um 4 e um 5. Por exemplo, um 6, um 7, infinitos valores. Aqui nós representamos, né, o A elevado a N, ou seja, o A quantas vezes forem necessários. Se o A fosse elevado a N e o N fosse um valor 2, nós saberíamos que o A seria repetido duas vezes. Se o A fosse elevado a 3, nós saberíamos que o A seria repetido 3 vezes, ou seja, multiplicado. E por aí em diante, A elevado a 5, o A multiplicado 5 vezes, tá certo? Como nós estamos elevado a N, então são N fatores, infinitos fatores. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos o 3 elevado a 4, ou seja, o A elevado a N, que o A e o N na matemática simbolizam quaisquer números, assim como outras letras. O X, o Y, o Z, por exemplo. Nós temos aqui 3 elevado a 4. Quantas vezes o número 3 será multiplicado? 1, 2, 3 e 4. Aí você vai multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui nós temos a potência. Outro exemplo, menos 2 elevado a 5. Nós temos o quê? Que o menos 2 vai ser multiplicado 5 vezes. E aqui nós temos um detalhe, o menos 2 ele está entre parênteses. Então, o número 2 será multiplicado por 5, será multiplicado 5 vezes, e o sinal negativo também, certo? Então, quando nós tivermos números negativos entre parênteses, vai depender do expoente. Se o expoente for um número par, como por exemplo 2, 4, 6, 8, 10, este sinal negativo será transformado para positivo. Se o expoente for ímpar, como 1, 3, 5, 7, 9 em diante, este sinal negativo é mantido. Aqui nós temos menos 2 entre parênteses elevado a 5. Como o número 5 é um número ímpar, nós sabemos que o resultado é negativo. Aí vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 32. Aqui nós temos uma fração. 1 sexto. Negativo e o expoente ímpar. Nós já sabemos que o resultado é negativo. Então, como está elevado a 3, vamos multiplicar 3 vezes. 1 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6. 1 sobre 6 vezes 3 dá 1 sobre 216. Só que negativo, porque o expoente é ímpar.
Aqui nós temos um número decimal negativo, ou seja, menos 1,4, elevado a um número par, no expoente. Vamos multiplicar duas vezes, porque está elevado a 2. Então, menos 1,4 vezes menos 1,4. Como é um número par, o sinal muda, vai ser positivo o resultado. E a gente multiplica 1,4 vezes 1,4, dá 1,96. Nós temos aqui o número 10, está positivo, elevado a 1. Se ele está elevado a apenas a 1, significa que ele existe apenas uma vez, não precisa multiplicar. Ou, no caso, multiplicamos por 1. 10 vezes 1, 10, tá certo? Nós temos aqui uma fração, 3 sobre 5 elevado a 1, também positivo. Como é elevado a 1, você multiplica 1 vezes 3 sobre 5, ou apenas 3 sobre 5, porque está elevado apenas ao número 1 no expoente. Na potência a elevado a n, nós temos que o número real a chama-se base, o número natural n chama-se expoente, ou seja, cada número maior que está abaixo é a base, o que está elevado acima é a potência, tá certo? Aqui a base é 3, aqui a base é menos 2, aqui a base é menos 1 sobre 6, aqui a base é menos 1,4, aqui a base é 10, aqui a base é 3 sobre 5. E os expoentes 4, 5, 3, 2, 1 e 1. Pela definição, nós temos que o menos 2 elevado ao quadrado fora do parênteses, ó, aqui tem um detalhe, fora do parênteses, nós vamos elevar ao quadrado apenas o número 2, o sinal negativo vai permanecer. Por quê? Porque não está multiplicando duas vezes o sinal. Então nós temos menos 2 vezes 2, que dá igual a menos 4. E o menos 2 dentro do parênteses, elevado ao quadrado, você vai elevar ao quadrado o 2 e o sinal, tá certo? Então vai ficar 2 vezes 2, 4, menos vezes menos, mais, ó, menos 2 e menos 2, menos vezes menos, mais, 2 vezes 2, 4. Então há uma diferença. Portanto, o menos 2 fora do parênteses elevado ao quadrado é diferente do menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Isso não só ao quadrado, tá? Pode ser elevado a qualquer número. Se estiver fora, nós vamos apenas multiplicar o número pela quantidade do expoente. Se estiver dentro, nós vamos multiplicar o número e o sinal. Agora nós vamos falar a respeito das propriedades das potências com expoentes naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3 em diante, tá certo? Expoentes naturais. Existem propriedades das potências que nos auxiliarão e muito nos cálculos. Para estudá-las, vamos usar dois números reais a e b não nulos e dois números naturais m e n. Primeira propriedade, observe a multiplicação com potências de mesma base. Ó, o que são as bases? São os números maiores, certo? Que ficam abaixo. Nós temos aqui ó, o 7 e o 7. E nós temos expoentes diferentes, ó, o 2 e o 3, poderia ser o A e o B. Quando nós dizemos A e B, são números diferentes. Não adiantaria eu colocar 2 e 2, porque não seria A e B, seria A e A, ou B e B, ou C e C, seriam iguais. Mas aqui nós estamos tratando de expoentes diferentes. O 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Está multiplicando o 7 elevado a 3, 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, possui duas vezes o 7 multiplicado, pela multiplicação de 3 vezes o 7 multiplicado. Juntando esses números, nós temos quantas vezes o número 7? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 7 elevado a 5. Por que o 7 está elevado a 5? É simples. Ó, nós temos aqui a multiplicação de todos os 7. Cada um está elevado a 1. Então, quando você tem a multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes. 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Nós temos aqui o 7 elevado a 5. Então, o 7 elevado a 2, que multiplica o 7 elevado a 3, é igual a 7 elevado a 5. Como 5 é igual a 2 mais 3, nós temos que 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3 é a mesma coisa que repetir apenas a base 7 e somar 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5, portanto, 7 elevado a 5. Como esse fato sempre ocorre quando temos uma multiplicação com potências de mesma base, isso nos permite escrever a seguinte propriedade. Nós temos que o número A elevado a um número m, multiplicado por este mesmo número A elevado ao número n, é igual a este número A, que vamos somar o expoente m mais n, certo? Todas as letras na matemática representam números que não conhecemos. Assim, 0,6 elevado a 4 vezes 0,6 elevado a 7, nós sabemos que a base é 0,6. Então, nós repetimos, 0,6.
e vamos somar os expoentes. 4 mais 7, ou seja, 4 mais 7 igual a 11. Portanto, 0,6 elevado a 11. 1 sobre 2 elevado a 5, vezes 1 sobre 2 elevado a 1, vezes 1 sobre 2 elevado a 9, ou seja, meio, né? 1 meio. Nós vamos somar os expoentes, ó, 5 mais 1 mais 9. Por que vamos somar os expoentes? Porque a base é a mesma, 1 sobre 2, ou meio, né? 1 meio. Então vamos somar 1 sobre 2, vai somar o expoente 5 mais 1 mais 9. Portanto, a base é 1 sobre 2 elevado a 15. Segunda propriedade, observe a divisão com potência de mesma base. Nós falamos a multiplicação, agora vamos para a divisão. 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. O que é 7 elevado a 5? Nós temos 7 multiplicado 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Ele está elevado a 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 7 elevado a 3. 7 elevado a 3. 7 vezes 7 vezes 7. Ele possui expoente 1, 1 e 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 3. Portanto, nós podemos fazer o seguinte. Ou subtrair, por exemplo, 5 menos 3 vai dar 2. Ou cancelar as bases iguais. Ó, embaixo nós temos 3, 7. Em cima nós temos 5. Então, cancela 7 com 7, 7 com 7, 7 com 7. Sobrou apenas 2 7. Tá certo? Será 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Ou então, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3 é igual a 7 elevado a 2. Por quê? Como o 2 é igual a 5 menos 3, nós temos que 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3 é igual a 5 menos 3. Ou seja, sempre o expoente do numerador subtraído com o expoente do denominador. 5 menos 3, 2. Como esse fato sempre ocorre quando temos uma divisão com potências de mesma base, isso nos permite escrever a seguinte propriedade. Nós temos um número A elevado a um número M, dividido por este mesmo número A elevado a um número N, contanto que o A seja diferente de zero, porque não pode ter zero no denominador. Então nós temos que o número A está elevado ao número M menos o número N. Assim nós temos 1,5 elevado a 10 dividido por 1,5 elevado a 4. Ó, aqui nós temos o número A, 1,5, é a nossa base. Nós temos o expoente M e o expoente N, ou seja, números diferentes. O que nós vamos fazer? Pegamos o numerador e subtraímos o denominador. Então 10 menos 4 dá 6. Portanto, a base é 1,5 elevado a 6. Outro exemplo, nós temos aqui ó, número A, ou seja, a base. E nós temos o expoente M e N, que é 1. Não precisa estar exposto, porque pelo número existir, ele já nos permite dizer que está elevado a 1. Então, 9 menos 1 igual a 8. Nossa base A, 2 sobre 3, elevado a 8.